Itaú, Itubo 4, apura lucro de R$ 8,079 bi no 3T22, alta de 19,2%. No terceiro trimestre, o Itaú, Itubo 4, reportou lucro líquido recorrente gerencial de R$ 8,079 bilhões de reais. Isso representa um aumento de 19,2% em comparação ao mesmo intervalo do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o maior banco da América Latina aumentou o lucro em 5,2%. O Itaú registrou um retorno recorrente gerencial sobre patrimônio líquido, ROI, de 21% entre julho e setembro. Isso representa uma elevação de 1,3 ponto percentual ante o mesmo período de 2021. Segundo o Itaú, entre os pontos que mais contribuíram para os resultados está o crescimento da margem financeira com clientes, afetada pela evolução positiva na carteira de crédito, especialmente o aumento no crédito e em cartões de crédito. O CFO da empresa, Alexandro Broedel, disse que os resultados do Itaú no 3T22 refletem a solidez e consistência da nossa performance ao longo do tempo, nas diversas linhas de negócios. Segundo o executivo, nos últimos anos, o Itaú conseguiu crescer de modo sustentável suas operações de crédito e serviços em virtude, fundamentalmente, da disciplina na gestão de riscos e na eficiência operacional. Em um trimestre marcado pelo aumento da inadimplência nas carteiras de crédito voltadas a pessoas físicas, o Itaú apresentou uma piora mais contida que a dos rivais da iniciativa privada, de 2,6% para 2,8% em um ano. Ainda assim, as provisões contra a inadimplência cresceram 52,7%, para 7,992 bilhões de reais. O salto no custo de crédito foi compensado pela margem financeira do banco, que teve crescimento de 22,5% em um ano, para 23,901 bilhões de reais. O indicador, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, foi puxado pela margem com clientes, que inclui as operações de crédito, e que aumentou 33%, para 23,385 bilhões de reais, graças ao crescimento do spread, diferença entre custo de captação e juros cobrados. A margem com mercado, que reflete o resultado da tesouraria do banco, caiu 73,2% em um ano, para 516 milhões de reais. Apesar de ter sustentado o resultado positivo, o Itaú observou uma queda dos números colhidos na América Latina, o que explica a baixa do número. As receitas com serviços, por sua vez, subiram 3,4% em um ano, para 10,410 bilhões de reais, puxadas pelas receitas com cartões de crédito, em especial. O presidente do banco, Milton Maluhy Filho, afirmou que a transformação digital do Itaú tem se refletido no aumento dos índices de satisfação dos clientes, o chamado NPS, o que por sua vez ajuda a gerar resultados financeiros melhores. Nosso principal objetivo é termos clientes cada vez mais satisfeitos, criando um círculo virtuoso. Clientes satisfeitos tornam-se mais engajados, o que permite ao banco conquistar melhores resultados, disse ele, em nota. Patrimônio líquido do Itaú tem alta. A carteira de crédito do Itaú totalizou R$ 1,111 trilhão. Em relação ao mesmo intervalo de 2021, houve uma elevação de 15,5%. Na carteira de pessoas físicas, o banco explica que o crescimento tem relação com os volumes de linhas de crédito pessoal, 34,4%, cartão de crédito, 32,7%, e crédito imobiliário, 27,4%, ante o mesmo período do ano anterior. Já a carteira de micro, pequenas e médias empresas registrou elevação de 16,3% na base anual, e a das grandes empresas subiu 17,0% no mesmo intervalo. As receitas de serviços e seguros tiveram crescimento de 5,9% em comparação ao mesmo período do ano passado. O Itaú explica que este resultado foi impulsionado pelo aumento das receitas com cartões, tanto em adquirência quanto em emissão, pela elevação de prêmios ganhos de seguros. No fechamento do trimestre, os ativos totais do banco privado somaram R$ 2,422 trilhões. Isso equivale a um avanço de 12,4% na comparação anual, e de 5,6% em um trimestre. Segundo o banco,
O crescimento em base anual se deve à compra de uma fatia adicional na XP, de 11,4%, realizada em abril, como parte do acordo original de investimentos do banco na corretora, de 2017. Desde então, o Itaú vendeu uma parcela das ações para evitar ter de descontar essa participação de seus índices de capital. Ainda assim, o banco mantém o restante em seu balanço, e tem dito que vai vender as ações à medida que os preços de mercado forem atrativos. O patrimônio líquido do Itaú, por sua vez, foi de 157,175 bilhões de reais, alta de 12,8% em 12 meses. Com isso, o retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, na sigla em inglês, recorrente da instituição foi de 21%, um aumento de 1,3 ponto percentual em um ano, e de 0,2 para protestar em 3 meses. O índice de inadimplência, 90 dias, do Itaú chegou a 2,8%. Isso representa um incremento de 0,2 ponto percentual ante o mesmo trimestre de 2021. O índice de Basileia do Itaú chegou a 14,7% no fim de setembro, se mantendo no mesmo patamar de 31 de dezembro do ano passado. Itaú, inadimplência acima de 90 dias vai a 2,8% no terceiro trimestre, alta de 0,2 para protestar. A inadimplência medida por atrasos acima de 90 dias atingia 2,8% da carteira de crédito do Itaú Unibanco no final do terceiro trimestre deste ano, de acordo com o release de resultados publicado nesta quinta-feira, 10. O número representa um aumento de 0,2 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado, e é 0,1 para protestar maior que o registrado no segundo trimestre deste ano. A deterioração observada pelo Itaú foi mais contida que a vista em outros bancos privados de porte semelhante. Segundo o banco, o crescimento veio em especial de pessoas físicas e de micro, pequenas e médias empresas. Houve uma rolagem dos créditos que, no trimestre anterior, estavam na faixa de 15 a 90 dias de atraso, a chamada inadimplência antecedente. O Itaú destaca ainda que no trimestre, fez a venda de 437 milhões de reais em créditos ativos com atrasos superior a 90 dias, sendo que 269 milhões de reais ainda não teriam sido baixados a prejuízo caso a venda não tivesse acontecido. Trata-se de uma carteira de pessoas físicas, com baixa probabilidade de recuperação, diz o banco. Sem a venda, o índice de inadimplência total do banco teria sido de 2,85% no trimestre. O maior impacto foi na carteira de pessoas físicas no Brasil, em que a inadimplência passaria dos 4,72% registrados em setembro para 4,79%. Os atrasos em pessoas físicas subiram 1,1 para protestar em relação a setembro de 2021. Na carteira de grandes empresas, a inadimplência era de 0,1%, queda de 1 para protestar em um ano. Já entre micro, pequenas e médias empresas, houve queda de 0,3 ponto na inadimplência em 12 meses, mas alta de 0,1 em 3, para 2,3%.